Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Giuli, uma grande alegria chegar até a sua casa, chegar até a sua família, para rezarmos juntos, para formarmos essa grande comunidade de fé, de amor, de esperança, aqui pela Rede Século XXI. E você sabe que é o nosso convidado especial. Vamos até 1h da manhã ao vivo, aprendendo das coisas de Deus, renovando a nossa fé, renovando a nossa pertença neste caminho. Estamos vivendo o mês de fevereiro, segundo mês desse ano de 2017. Portanto, queremos entregar nossas vidas, nossos planos, projetos nas mãos de Deus. E como eu já disse, queremos rezar juntos. Portanto, a sua participação é de grande importância. Desde já, nossas atendentes já estão lá para receber a sua ligação, o seu pedido com todo carinho, não é? Então entre em contato conosco, 0800 777 0021 é o nosso telefone, para você falar ao vivo com o padre, para você deixar o seu pedido de oração. Lembrando que todos os pedidos nós depositamos logo mais no momento mariano, aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que leve esses pedidos até o coração de seu Filho Jesus. Então ligue para a gente, reze conosco, participe conosco. Nosso tema hoje, para a gente rezar, para a gente aprender mais, Deus conhece as nossas necessidades, conhece tudo aquilo que nós precisamos realmente, né? A própria Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai tratar desse tema, desse assunto, em diversos trechos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, justamente no sentido da providência divina. Deus que age em nossa vida, Deus que age em nossa história, Deus que conhece o nosso coração e, portanto, se Ele nos criou, Ele também sabe daquilo que nós precisamos, sabe muito antes da gente pedir. Entretanto, o tempo de Deus não é o tempo nosso. Nós, muitas vezes, queremos obrigar Deus a fazer algo em nossa vida, achando que nós estamos certos e nós estamos corretos. São Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que nem sempre nós sabemos o que pedir, mas o Espírito Santo que está em nós é que nos ajuda a pedir, não é? São Tiago também diz isso. Quer dizer, o Espírito Santo que nos ajuda, que nos impulsiona, que faz com que realmente nós peçamos aquilo que é necessário para a nossa vida. Porque muitas vezes pedimos coisas que não são necessárias em nossa vida, que na verdade são supérfluas, ou que nós queremos algumas coisas ou resolver algumas situações de maneira fácil, não é? De maneira fácil, como Deus tivesse que resolver tudo e a gente ficasse apenas olhando, né? Claro. Deus faz a maior parte, é óbvio isso, né? Entretanto, temos a nossa parte também, temos o nosso compromisso, temos a nossa responsabilidade. Muitas vezes fala-se muito em direitos, mas nem sempre se lembra dos deveres. Nós temos sim muitos direitos, inclusive na nossa fé, mas nós temos também muitos deveres, temos a nossa parte a ser feita também. E Deus sempre está ao nosso lado, não é? Lá no profeta Isaías, Deus vai falar por meio do profeta, não é? Que Ele está sempre ao nosso lado, que nós não tenhamos medo, porque Ele caminha conosco sempre, sempre está ao nosso lado. Entretanto, é necessário que nós também estejamos ao lado de Deus, que nós queiramos estar ao lado de Deus, que nós queiramos estar em comunhão com Deus, estar vivendo na presença de Deus. E viver na presença de Deus significa eu acolher a sua palavra, acolher os seus ensinamentos e buscar praticar. Nesse final de semana último, no 6º domingo do tempo comum, a liturgia falava justamente sobre isso. O Evangelho, especialmente, em São Mateus, Jesus dizendo, olha, eu não vim abolir nenhuma vírgula ou uma palavra da lei, isto é, da palavra do Antigo Testamento, do mandamento, não vim abolir isso, mas vim dar pleno cumprimento. E ele diz mais, aquele que ensinar e praticar será tido como grande no reino dos céus, mas aquele que não ensinar e não praticar será tido como o menor no reino dos céus. Mandamento, a palavra de Deus, portanto.
eu estar caminhando com o Senhor, estar na sua presença, aprendendo, ensinando e praticando. E na liturgia do domingo, na primeira leitura do livro do Eclesiástico do Antigo Testamento, dizia-se também, aquele que vive o mandamento, que tem o mandamento sempre à sua frente, tem vida, vive melhor, não é? O livro do Deuteronômio também vai dizer justamente isso no Antigo Testamento. Escolhe, pois, a vida, acolhendo os mandamentos do Senhor, acolhendo a sua palavra. Portanto, os mandamentos, a palavra de Deus em si, ela é uma orientação para a nossa vida. E aí nós vamos ver no nosso mundo hoje quanta gente desorientada. E desorientada justamente porque está longe da palavra de Deus, está longe dessa comunhão com Deus, desses ensinamentos, busca tanta porcaria pelo mundo, mas está sem o seu sentido de vida. E logo, se eu estou sem esse sentido de vida, sem essa orientação, que é a palavra de Deus, as necessidades vão aumentando cada vez mais. E eu não consigo suprir essas necessidades, porque falta-me uma direção, falta-me uma orientação. Então eu dizia, quanta gente desorientada, porque não tem o sentido daquilo que faz. E acaba fazendo tanta besteira, tanta asneira por aí afora, e parece não só no nosso país, mas no mundo afora, nós vemos cada situação, não é mesmo? De desorientação, onde as pessoas estão desorientadas e cada vez ficam mais. Porque a palavra de Deus orienta a nossa vida. A palavra de Deus vai dar um norte. A palavra de Deus vai dar uma direção. E aquele que tem uma direção na sua vida, sabe o que quer, tem objetivos, ele também, mesmo no meio das dificuldades, das necessidades, ele sabe olhar essas necessidades de uma forma diferente para superá-las, para crescer, para avançar. Há pessoas que as pedras que são atiradas a elas querem devolver aos outros. Ao passo que, se fizessem diferente, se ficassem com essas pedras que lhes são atiradas e fossem construindo a sua casa e a sua vida, seria muito mais produtivo. Quero dizer que, muitas vezes, nós acolhemos determinadas situações, claro que a princípio são desagradáveis e que nos geram uma necessidade de algo. Uma necessidade é a falta de algo, não é mesmo? E pode ser em diversos aspectos, pode ser um emprego que lhe falta, pode ser dentro da sua família, o relacionamento que não vai bem, falta harmonia, falta paz, falta diálogo, falta conversa. Portanto, não são só os bens materiais. Muitas vezes falta-nos uma confiança maior em Deus. A fé parece que vai fraquejando devido às dificuldades. E claro, se a fé vai fraquejando e nós então abandonamos a fé, aí sim que as coisas ficam mais difíceis ainda e as necessidades acabam aumentando ainda mais. Repito, não que seja fácil enfrentarmos determinadas situações na vida, claro que não é fácil. Há situações realmente que a gente acaba abaixando a cabeça, que nos desanimam, que nos desgastam. Mas é preciso estarmos com Deus e na presença de Deus, e na oração, na leitura da palavra, na participação da Santa Missa, na Eucaristia, para termos força, para termos coragem, sabedoria, discernimento, para nos levantarmos. Porque se nós entregamos-nos a essas situações, abaixamos a cabeça, o sofrimento é maior ainda. Portanto, repito, a necessidade de estarmos junto de Deus. Lá no Evangelho de São Lucas, Jesus vai falar assim, olha, a flor do campo, ela não tece nem fia, entretanto nem Salomão teve vestes tão belas como as flores do campo. Os pardais não trabalham, não colhem, não plantam, não colhem, mas também não padecem de fome.
E aí Jesus completa: vós valeis muito mais do que muitos pardais. Para dizer, olha, a providência divina existe, desde que eu tenha essa confiança em Deus. Claro que falar de providência divina não quer dizer que eu fico de braço cruzado, esperando tudo cair do céu. Isso não é providência divina, claro que não. Significa que eu vou fazer a minha parte, que eu vou buscar fazer o melhor. Mas eu vou fazer tudo isso contando com a ajuda de Deus, confiando que Ele está ao meu lado e que, apoiado nele, eu consigo vencer, eu consigo crescer, eu consigo superar essa necessidade, essa falta de algo, ou de alguém, ou de um bem que me falta. Portanto, para que as nossas necessidades sejam supridas, é necessário estar na presença de Deus, é necessário confiar nessa providência, é necessário manter essa comunhão pela palavra que aprendemos, que praticamos, os mandamentos, portanto, que geram vida, que nos dão vida, e a partir dessa vida que é gerada em meu coração, eu tenho esse ânimo, esse entusiasmo de buscar superar as dificuldades e as necessidades, de crescer. Não significa, então, como muitas vezes se ouve por aí, tapar o sol com a peneira, ou muitas vezes alguns sonhos que se geram a partir disso sem os pés no chão, não é? Quer dizer, não há meta, não há objetivo, não há, na verdade, uma vontade de superar aquilo. Portanto, é necessário deixar com que Deus faça a sua parte, Deus vai fazer sempre o melhor. Mas é necessário nós fazermos a nossa parte. Pela oração? Sim, pela oração, pela confiança, pela Eucaristia, pela Palavra de Deus, mas também de sairmos atrás de determinadas coisas. Para se resolver um problema, por exemplo, para se conseguir um emprego, é necessário rezar? Claro que é, mas é necessário ir atrás, é necessário mandar currículos, é necessário ir às entrevistas. Não só ficar com o braço cruzado esperando que Deus desça do céu para fazer as coisas. Portanto, muitas vezes há uma ilusão que se cria em torno da fé, uma fé, portanto, imatura, infantil, de que eu vou rezar e Deus vai suprir todas as minhas necessidades e não vai me faltar nada. Entretanto, a pessoa não faz nada para merecer aquilo. É uma mágica simplesmente, é uma facilidade simplesmente, mas isso não é fé coisa nenhuma, não é? Isso é oportunismo, E aí essas pessoas que dizem rezar, fazem trezena, fazem tríduo, fazem novena e não sei o que mais, vão a pé aos santuários e parece que não conseguem nada, mas também não põem a mão na massa para conseguir algo, não é? E para superar as dificuldades. E aí não conseguem talvez a tal da graça que precisavam, graça aqui entre aspas, não é? Porque é pejorativo isso. E aí brigam com Deus. Olha, eu não vou mais ter fé, ou eu não vou ser mais católico, ou vou fazer outra coisa da vida, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, porque Ele não me atendeu. Quer dizer, tem gente que reza como que obrigando Deus a fazer aquilo por ela. Onde que nós vamos obrigar Deus a fazer algo? Não é? Quem somos nós para isso? Mas há pessoas que assim pensam, infelizmente, não é? E até pregam isso por aí afora. Isso é uma fé imatura, uma fé infantil, que leva, na verdade, mais a um afastamento de Deus do que o aproximar-se de Deus. Portanto, a nossa fé precisa ser muito madura, muito experiente, e nós precisamos pedir isso na nossa oração, para que tenhamos essa confiança na providência divina, de que Deus está conosco, caminha conosco, nos dá força, nos dá coragem, mas nós temos que fazer a nossa parte, não é ficar olhando a banda passar. Às vezes há pessoas, não é? Tem alguns santos mais populares, Santo Expedito, São Judas Tadeu, Santa de Virges, né? Que é aí os santos das causas impossíveis, santo contra o endividamento, etc, né? E as pessoas vão lá só no dia do santo, né? Depois nunca mais aparecem na igreja, nem caminham na fé.
mas vão lá como que se o santo fosse resolver o problema da dívida dele, né? Santa Edviges, por exemplo, celebramos em outubro, contra os endividados. Como Santa Edviges fosse mandar um cheque para se pagar as dívidas. Mas não é assim, não. O que nós vamos pedir? Mas também não está errado pedir a intercessão do santo para isso. Olha só, não está errado, não. Santo Expedito, São Judas, Santa Edviges, Santa Rita, enfim. Eu peço a intercessão daquele santo junto a Deus para que eu tenha força, coragem, sabedoria para eu trabalhar, conquistar os bens necessários para pagar aquela dívida, ou para acertar aquela situação na minha vida, ou para conseguir um emprego. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a minha parte. Por isso nós pedimos também o dom do emprego, e aqui na Rede Século XXI estamos nesses dias fazendo isso, para trabalhar, e então ganharmos o necessário para suprirmos com as nossas necessidades materiais, familiares. Então não é o santo que vai descer lá e vai trabalhar no seu lugar, isso não vai acontecer. Deus vai lhe abrir portas para que isso aconteça e para que as necessidades sejam supridas. Mas como eu já disse, não só as necessidades materiais, mas para que haja uma harmonia na minha vida, uma harmonia na minha família. Portanto, é necessário eu suprir os bens materiais? Claro que é, faz parte. Mas é necessário também eu suprir, muitas vezes, a paz que falta na minha vida, a harmonia que falta na minha vida, o amor, o perdão, a misericórdia, a fraternidade, a sabedoria, o discernimento. Tudo isso é necessário nós termos em nós para termos um equilíbrio na nossa vida. E conseguimos tudo isso quando estamos na presença de Deus e caminhamos com Ele. Portanto, vamos nessa noite pedir ao Senhor que abra o nosso coração, nosso entendimento, nossa inteligência, para acolhermos uma vez mais a Sua palavra, os Seus mandamentos, para que possamos caminhar com Ele e aí sim, Ele nos iluminar e ajudar-nos a suprir toda e qualquer necessidade que nós estamos precisando, que você está precisando. Então ligue para a gente, quero rezar por você e com você, colocando seus pedidos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, 0800 777 0021. Vamos colocar todos os pedidos e intenções aos pés de Nossa Senhora, que ela leve tudo isso ao coração de seu Filho Jesus. Também você pode mandar o seu e-mail com o seu pedido, com a sua oração, madrugada@rs21.com.br e também pelo WhatsApp. Você que está aí no seu celular, você também pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, pode o seu pedido de oração, pode ficar sócio pelo WhatsApp também, só não atendemos as chamadas, né? O telefone do nosso WhatsApp está aí para você, 0 operadora 19 99 675 5600. Entre em contato, vamos rezar juntos, vamos fazer essa grande comunidade de fé, de vida, de oração. Nós já temos alguém para participar conosco ao vivo. Boa noite. Boa noite. Quem é que fala? É Francisca Caldeira da Silva. De onde, Francisca? São Paulo, capital. São Paulo, que bom. Seja bem-vinda à nossa madrugada. Obrigada. E a senhora quer rezar por quem hoje, Francisca? Então, eu queria rezar para minha irmã, que está com problema no joelho e não está podendo andar. Qual o nome dela, Francisca? Maria Caldeira da Silva. Certo, vamos colocar em oração ela também. Deus possa abençoá-la. Tem mais algum pedido? Então, tem um irmão da minha amiga que está com na garganta um nódulo. Certo. Que tá assim, ele não está podendo comer, sabe? E está ficando muito fraco. E me parece que é um câncer, então eu queria pedir oração para ele. Certo. O nome dele é Ernesto Carlos Ratizati. Vamos colocá-lo em oração também aqui aos pés de Nossa Senhora. Que Deus possa abençoá-lo e mostrando o caminho para uma cura, tá bom? E Pronto. E vamos rezar também por toda a família da senhora, viu, Francisca? Deus abençoe a casa da senhora, a vida da senhora e a família da senhora em São Paulo, capital. Obrigado
por participar conosco aqui da nossa madrugada de bênçãos. Colocamos todos os pedidos aos pés de Nossa Senhora, que ela possa levar até o coração de seu Filho Jesus. Então entre em contato conosco, vamos rezar juntos, não é? Nós confiamos no poder da oração, estamos aqui justamente para rezar. Confiamos na providência divina, confiamos que o Senhor caminha ao nosso lado para suprir nossas necessidades, para nos dar realmente um sentido à nossa vida e nos ajudar, iluminando os nossos passos nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, nos momentos que nós muitas vezes abaixamos a cabeça e nos falta algo e talvez nós não temos aquela coragem ou aquele ânimo de correr atrás. Mas é bom sempre saber, Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, Deus está ao seu lado. Mas é necessário que você também esteja ao lado do Senhor, que você não o abandone, que não procure outros caminhos de fé. Não vale a pena, meu irmão, procurar determinadas situações, determinados caminhos que não vão nos dar sentido à nossa vida interior. Pelo contrário, vão nos afastar cada vez mais de Deus e não vale a pena, não é? Nós temos tudo o que precisamos na palavra do Senhor, na Eucaristia. Se nós realmente vivemos a nossa fé, e a nossa fé é tão bonita, então você talvez está afastado da fé por algum motivo, seja lá qual for, talvez justamente se afastou da fé por uma necessidade que apareceu na sua vida, por um problema, uma dificuldade na família, uma doença, uma enfermidade ou um desemprego. Você de repente até brigou com Deus. Volte à sua vida de fé. Você vai perceber que Deus quer te ajudar. Na hora certa, no momento certo, claro que você fazendo a sua parte, é óbvio, mas esteja com Deus. Eu costumo sempre dizer, se com Deus as coisas são difíceis, imagine sem Deus, não é? Se com Deus as coisas são difíceis, imagine longe de Deus, nós vagando por aí afora, nesse mundo tão desorientado. Eu estava dizendo justamente sobre isso, não é? Quanto mais longe de Deus as pessoas ficam, mais desorientadas elas ficam. Às vezes nós vemos na mídia, não é? Na comunicação social, ou alguns que se dizem estudiosos, se dizem, não é? Eruditos, dizendo que a fé, a religião é que deixa a pessoa desorientada. Isso é uma mentira muito grande, não é? Que nós vemos que é justamente ao contrário, Basta você ver, não só na televisão, mas pelo mundo afora, quanto mais as pessoas de Deus se afastam, mais desorientadas elas ficam. Quantas instituições, grupos desorientados, não é? E quanto mais desorientado, mais problema nós temos. Vamos estar orientados pela palavra de Deus e vamos rezar para que isso aconteça. Quanto mais orientados em Deus nós tivermos, menos necessidades nós vamos ter, menos necessidades. Vamos rezar hoje isso, vamos pedir a Deus que nos ajude. Ligue para a gente, participe, vamos rezar juntos. 0800 777 0021. Nós vamos no nosso primeiro intervalo, que é rapidinho, você não sai daí não, nós ficamos até 1h da manhã ao vivo, é o momento de você ligar para pedir oração, falar ao vivo, para ficar sócio também. Bem rapidinho, eu volto já já.